Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, também sobre aterramento. Vou mostrar como é que calcula o aterramento em uma malha de aterramento. Claro que eu comentei já na aula passada que um projeto do aterramento, de aterramento, você precisa conhecer as características do solo, fazer uma estratificação do solo através da medição da resistividade do terreno. A aula visa mostrar para vocês, conhecendo a resistividade aparente do solo, qual é a equação que me permite calcular e prever, antes de fazer o aterramento, qual vai ser a resistência de aterramento obtida. Lembrando que o mais importante de um aterramento não é o valor em si da resistência de aterramento, e sim a geometria desse aterramento. A geometria hoje estabelecida pela norma NBR 5419 é a geometria em anel, uma malha de aterramento em anel. Então, temos que obter a menor resistência possível de aterramento. Existem solos muito ruins que, com um aterramento convencional, que é o aterramento não natural, você não consegue diminuir muito o valor da resistência de aterramento. Aí a norma já fala a melhor geometria e a menor resistência do aterramento que é possível. Primeiramente, eu gostaria de comentar com vocês que é muito recomendável, na verdade é recomendável, na hora de fazer um aterramento, o que é recomendável é calcular de forma aproximada a resistência de aterramento da malha, antes da geometria definida desse aterramento. O que é possível pela consideração inicial de que a resistência de aterramento é função da área ocupada pela malha de aterramento e da resistividade. Então a gente faz um pré-cálculo bem rápido e simples que vai nos definir mais ou menos em função da área que eu tenho para fazer a minha malha, sem definir a geometria da malha, calcular qual é a resistência de aterramento aproximada. Essa resistência de aterramento, se você for fazer uma previsão de uma malha de aterramento, além das hastes, você vai colocar uma malha. Essa resistência da malha, você pode calcular ela como ρA dividido por 4R, onde ρA é a resistividade do terreno, expressa em ohms. ρA, na verdade, é a resistividade aparente do solo. ρA é a resistividade aparente do solo. R é a resistência do aterramento. R é o quê? R pequeno. É o raio do círculo equivalente à área do sistema de aterramento construído pelos eletrodos horizontais, expresso em metros. Então, você tem uma área 10 por 10, você vai fazer uma circunferência dentro dessa área e o raio dessa área você vai utilizar aqui para calcular a sua resistência de aterramento preliminar. Bom, já feito isso, vocês têm que fazer a medição da resistividade do terreno. Então, vocês vão usar um termômetro capaz de medir a resistividade. Vai medir a resistividade em vários pontos do terreno e vai encontrar uma resistividade ali, através do levantamento das curvas, uma resistividade média do seu terreno. Com essa resistividade, é possível de você especificar qual vai ser a sua resistência da malha sem saber a geometria da malha. Eu dei um exemplo aqui, eu tenho uma área de 8 por 8 quadrada, e eu quero calcular, se eu for colocar uma malha de aterramento nessa área, um aterramento residencial 8 por 8, qual vai ser a resistência do aterramento preliminar? Então é ρA dividido por 4R. O raio é como se tivesse uma circunferência aqui no centro. O raio é a distância do centro até aqui, que é a metade da diagonal desse quadrado, que é o lado ao quadrado mais o lado ao quadrado dividido por 2. Logo, o raio é 5,66. Logo, a previsão dessa resistência de aterramento vai ser, exemplificando,
quando eu medir a resistividade desse terreno, o valor deu 190 no meu exemplo. Então, eu vou dividir 190, que é a resistividade que ela é medida, 190, por 4 vezes o raio, que é 566. Logo, para um terreno com resistividade de 190 ohms por metro, de 8 por 8, com raio de 5,66, eu tenho uma previsão de resistência de aterramento de 8,39 ohms. Bom, agora, se eu já tenho a definição, a previsão, que é 8,39, e agora eu vou construir a minha malha de aterramento, e vamos supor que a minha malha de aterramento vai ser enterrada acima de 0,25 e menor ou igual a 2,5 metros, a resistência vai ser calculada assim: R igual a Rho dividido 1 sobre LT, onde LT é o tamanho dos condutores enterrados na malha. 1 sobre raiz de 20 vezes A, onde a A é a área da sua malha, que multiplica 1 mais 1 dividido por 1 mais H, onde H é a profundidade da malha, que multiplica raiz de 20 vezes a área. Então, se eu já tenho a definição da profundidade e a quantidade de condutores que eu vou usar na minha malha, eu já consigo calcular agora, no seu aterramento residencial, a resistência exata desse aterramento. Então, vamos no nosso exemplo. Só lembrando que H é a profundidade que sua malha vai estar e Rho é a resistividade que você tem que medir. Bom, eu dei um exemplo, que é o mesmo exemplo anterior, só que agora complementando esse exemplo. Nós necessitamos de fazer uma malha de aterramento em uma residência com as seguintes dimensões: 8 por 8. A resistividade do solo foi medida e seu valor está em torno de 190 ohms por metro. Qual a resistência desse aterramento? Vamos colocar a malha, por exemplo, enterrada a 1 metro. E o mesh dessa malha, os meshes da malha são 2 por 2 metros. Então, eu já tenho a profundidade da malha, já tenho a configuração do mesh. Agora, vamos calcular qual vai ser essa resistência de aterramento. Agora, já sabendo a geometria dessa malha. Então, eu tenho terreno 8 por 8. Então, eu vou pegar, a malha não é 2 por 2? Vou pegar 8, dividir por 2, vai dar 4 menos 1, 3 condutores. Então, vocês podem observar que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. 3 condutores na horizontal e mais 3 condutores na vertical. Então, qual vai ser o comprimento LT para vocês colocarem na fórmula? LT vai ser 8 vezes 4, não é um quadrado de 8 metros de lado? 8 vezes 4, mais 3 vezes 8, essa é a quantidade de condutores na horizontal, mais, novamente, 3 vezes 8, quantidade de condutores na horizontal, na vertical. Somando isso tudo, 8 vezes 4, 32, mais 24, dá 48, somando tudo, 80 metros. Aplicando na fórmula, agora já a fórmula, já conhecendo a geometria, que é essa fórmula aqui de cima, o resultado da resistência de aterramento é 7,83. Então, com uma malhazinha com 3 condutores na horizontal, na vertical, fechando o quadrado da malha, nós temos uma resistência para, obviamente, uma resistência de 190 ohms, uma resistividade de 190 ohms por metro, nós temos uma resistência de aterramento de 7,83. Então, você pode complementar com sua malha, conectando o quê? Várias hastes de aterramento conectando a sua malha, porque aí no final você tem uma resistência de aterramento menor, né? Você tem uma malha de 7,83, que já é uma resistência de aterramento adequada.